Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um dos amigos de Jó, chamado Bildade. O livro de Jó apresenta um diálogo ou debate poético que se desenvolve à nossa frente de uma forma dramática, em sucessivos turnos ou trios. Há 6 interlocutores aí em Jó. Temos o Jó mesmo, os 3 amigos, um homem mais jovem chamado Eliú e Deus. O problema central é que por que Jó sofre? Isto envolve necessariamente a questão do sofrimento humano como um todo? Os 3 amigos de Jó tentam interpretar o caso particular dele, segundo os seus conceitos da providência em geral. Os resultados são bastante insatisfatórios. Então, quando surge um impasse patético, Eliú repetidamente fala com cautela, expõe pelo menos uma sugestão importante que fora ignorado até aquela altura pelos 3 amigos. As trevas profundas, porém, continuam. Finalmente, a voz de Deus se faz ouvir, vindo de uma tempestade, o que leva a discussão a um majestoso, mas inesperado apogeu. Se quisermos apreciar a mensagem viva desse antigo diálogo dramático, há 2 importantes coisas a serem feitas. Primeiro, é preciso entender a essência da discussão em si. Segundo, devemos observar o notável processo que envolve o sofrimento de Jó. Qual é então o significado central da discussão? Poderemos entendê-lo mais rapidamente se observarmos os outros oradores e seus respectivos pontos de vista e não os discursos de Jó. Vejamos primeiro os 3 amigos de Jó antes de nós pensarmos neste Bildade que vamos tratar no vídeo. Elifaz, o temanita, chamado Temanita, do lugar de Temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. No debate, eles falam um após o outro, na ordem que eu citei aqui. Possivelmente por ser esta a ordem de idade, embora com certeza todos fossem homens idosos, veja o capítulo 32, versículo 6. Eles vieram de muito longe para consolar Jó, capítulo 2, versículos 11 a 13, mas, à medida que o diálogo se desenrola, porém suas condolências transformam-se em condenação, e o sofrimento de Jó agrava-se, chegando a um ponto quase insuportável. Qual é, então, a filosofia e o argumento desses homens? Vejamos agora a fala de Bildade. Elas ocorrem nos capítulos 8, 18 e 25, respectivamente, e não têm o mesmo aspecto de cortesia que os de Elifaz. Bildade é um homem declarador direto e não um argumentador reflexivo. Sua fala de abertura é bem mais severa que a de Elifaz, embora isso talvez se deva ao fato de Jó já haver pronunciado sua primeira resposta a Elifaz antes de Bildade falar. Ao contrário de Elifaz, que apoia sua filosofia de vida sobre a observação e as experiências pessoais, Bildade baseia-se na tradição. Veja o capítulo 8 e versículos 8 a 10. Veja também o capítulo 18, onde praticamente toda a sua fala, do versículo 5 ao 20, parece ser apenas uma lista de máximas ou provérbios tradicionais extraídos da sabedoria dos assim chamados na época de todos os homens do Oriente. Note 1 Reis, capítulo 4, versículo 30. Em Bildade, portanto, temos a voz da tradição. Suas 3 falas podem ser facilmente resumidas. A primeira é um apelo.
A segunda, uma repreensão. E a terceira, uma fuga. Aparecem nos capítulos 8, 18 e 25, como já destacamos. A primeira acha-se no capítulo 8, estando dividido em 3 partes, do versículo 2 ao 7, um apelo às ocorrências, isto é, às mortes repentinas dos filhos de Jó, indicando o juízo divino sobre eles devido ao pecado. Note o versículo 4. E aos outros problemas de Jó, indicando que ele não pode ser puro e reto. Versículos 5 e 6. Note os 3 Cs no versículo 4, 5 e 6, marcando o raciocínio de Bildade com base nessas ocorrências. A seguir, do versículo 8 ao 19, a parte principal da fala, vemos um apelo à tradição. Finalmente, do versículo 20 ao 22, há um apelo à própria inteligência de Jó, cujo ponto alto é: Deus não rejeita o íntegro. Versículo 20. E, portanto, ele diz: Ele te encherá a boca de riso. Versículo 21. Se tu fores um desses. A segunda fala de Bildade encontra-se no capítulo 18. Em termos de argumento, não progride em nada, constituindo uma simples confirmação de forma mais violenta. Não é, na verdade, raciocínio algum, limitando-se a uma citação de Provérbios. É uma censura composta de 2 partes. Do versículo 1 ao 4, temos a censura na forma de perguntas pessoais indignadas. Do versículo 5 a 21, há uma censura na forma de máximas morais tradicionais. Note a determinada expressão, na verdade, que nós temos aí no início e no fim dessa segunda parte, no versículo 5 e no versículo 21. A terceira fala de Bildade está no capítulo 25, que tem apenas 6 versículos. Não passa de alguns pares de frases promessas, e é, na verdade, uma fuga. Ela esquiva-se completamente da aprovação interior de Jó. Note o versículo 24. Quanto ao fato de serem os perversos e não os justos, que em geral prospera, apenas toca de novo em 2 tópicos já esgotados: a majestosa santidade de Deus, versículos 2 e 3, e a pecaminosidade do homem, versículos 4 a 6. Suas palavras finais são: as estrelas não são puras aos olhos dele, aos olhos de Deus, quanto menos o homem. Essas são suas palavras finais, que não passa de uma evasiva banal aplicada a Jó, pois este jamais afirmou não ter pecado, mas apenas que seus pecados não eram tais que justificassem seu sofrimento. Estas são, portanto, as contribuições de Bildade. Podemos descrever este homem e seus conceitos de forma condensada da seguinte forma. Primeiro, sua perspectiva de vida é caracterizada e limitada pela tradição. Isto você pode ver claramente no capítulo 8, versículo 8, capítulo 18, versículos 5 a 20. Segundo ponto, como ele faz, está preso a uma visão muito rígida da providência. Capítulo 8, versículos 11 a 19, capítulo 18, versículo 5. Terceiro, essa teoria limitada encontra expressão no capítulo 8, versículo 20, onde diz: eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Quarto, essa teoria aplicada a Jó tem seu foco no capítulo 8, versículo 6, que diz: se fores puro e reto, ele, Deus, sem demora, despertará em teu favor. Ele diz que Jó é hipócrita. Bem, por enquanto era só isto sobre Bildade. Em outro vídeo, tratarei dos demais amigos de Jó
com um pouco mais de detalhes e até mesmo sobre Eliú,